glicolítico com a estimulação do sistema nervoso periférico, simpático, eu tenho um aumento da adrenalina, consequentemente uma ativação da proteína quinase A, PKA, que vai inibir o glicogênio sintase, não permitindo a conversão de glicose em glicogênio. Então eu tenho uma inibição da formação da glicose em glicogênio. Da mesma forma que eu tenho um aumento do cálcio intracelular, ele sai do retículo sarcoplasmático e vai para o sarcoplasma. Eu tenho com o aumento da proteína quinase A, mais o cálcio, eu tenho a estimulação da fosforilase quinase, que vai estimular a fosforilase, que vai converter, vai quebrar o glicogênio em glicogênio fosfato, com a junção do fosfato inorgânico e o glicogênio, e a ação da fosforilase o que transforma em glicogênio 1-fosfato. Além de que a relação AMP-ATP é aumentada pela ação da adrenalina. Nós vimos então a conversão do glicogênio para a glicose para ser utilizado como substrato energético. Vimos como funciona a captação dessa glicose sanguínea para o músculo. E como funciona esse sistema? Através da insulina, ela se liga ao receptor, ativando o IRS1, que é o substrato receptor de insulina, que vai ativar a proteína AKT, que vai fazer um efeito cascata até chegar na vesícula intracelular, onde tem o GLUT4, que é chamado de transportador de glicose. Essa vesícula, então, ela vai se aproximar da membrana celular e vai facilitar a entrada de glicose. E se eu não tenho insulina, que é característico do diabetes tipo 1, todo esse sistema ele vai ser dificultado. Nós sabemos também, por experiência, que a atividade física, o exercício físico é benéfico para a ativação dessa vesícula, a aproximação dessa vesícula junto da membrana celular, facilitando a captação de glicose pela GLUT4. Tá? Então, o exercício é benéfico. Nós sabemos que pós-exercício, até umas 2 horas, nós temos uma ativação dessa captação da glicose. Por outro lado, se nós tivermos uma captação de ácido graxo, esses ácidos graxos eles vão entrar no músculo, vão formar pequenos lipídios, pequenas moléculas de lipídios, e vão bloquear o IRS1 e o AKT. Com isso, vai prejudicar o processo de absorção de glicose pelo organismo. Né? Essa glicose sanguínea para o organismo. E como é que funciona o processo de quebra da glicose para a transformação de ATP? Vamos ver. Bem, a glicose agora entrou na célula muscular. E aí? O que vai acontecer? Primeiro, essa glicose entra na célula, já tem a utilização de energia, então já quebra um ATP aqui. Preciso dessa energia para a ação da enzima hexoquinase para transformar a glicose em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, então, vai sofrer a enzima da glicose fosfato isomerase convertida a frutose 6-fosfato. Então, eu tenho, para converter a frutose 6-fosfato, eu vou usar a enzima PFK, fosfofrutoquinase, e só que para usar essa enzima eu vou gastar mais um ATP. Então eu gasto um ATP, 2 ATPs. Então aqui essa enzima é fundamental, é crucial no nosso entendimento, a PFK, e aí converto a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-difosfato.
essa reação agora, ela vai ser dividida em cascata. Tá? Então, de um lado quanto do outro, eu vou formar 3-fosfoglicerato, vou formar NAD, H+, tanto de um lado quanto do outro, depois 1,3-difosfoglicerato, depois 3-fosfoglicerato, forma o ATP de um lado, forma o ATP do outro, depois 2-fosfoglicerato, depois fosfoenolpiruvato, formo mais um ATP e finalizo o piruvato. Então, de uma molécula de glicose, eu passo agora a ter 2 piruvatos. Perfeito? É isso que nós temos que entender. Essa via é mais interessante energeticamente falando. É verdade, verdade. Ela me produz quantos ATPs? Vocês estão vendo o gráfico, me produz 4 ATPs. Perfeito? Perfeito. Só que eu gastei 2 ATPs inicialmente para chegar até aqui. Então, na verdade, o meu saldo é de 2 ATPs. Tá? Agora, essa via do piruvato ela pode ser convertida a alanina, oxalacetato, a lactato e acetilcoenzima A. Essas duas partes aqui que me interessam. Ou vai para uma via oxidativa, com a utilização de oxigênio, ou continua no citoplasma sem a presença de oxigênio. Né? O que vai determinar se ela vai para a via vir uma glicose aeróbia oxidativa dentro da mitocôndria ou se ela continua nessa via anaeróbia de piruvato convertido a lactato. O que vai determinar é a intensidade do exercício. É isso que vai determinar. Nesse trabalho interessante aqui, foi feita do Perry, foi feita uma medida de metabólitos musculares em milomol por quilo no repouso e no 5º minuto de exercício a 90% do VO2 máximo. Então, em repouso, a quantidade de ATP, ADP, AMP e fosfato inorgânico. Pós-exercício, 90% no 5º minuto de exercício. A quantidade de ATP cai, 13% de queda. A quantidade de ADP aumenta 436%. A quantidade de AMP aumenta mais de 2.000%. E a quantidade de fosfato inorgânico, 736%. Quais são os pontos-chave que a gente leva daqui? Primeiro, ela é realizada num período pequeno de tempo e de alta intensidade. O principal mecanismo de regulação é a PFK. Produto final, piruvato, acetilcoenzima na mitocôndria ou lactato e H+ no citosol. Produto final definido pela formação e a capacidade da mitocôndria de captação de piruvato. E eu tenho a produção de 2 ATPs ao final dessa reação.